nós vamos entrar naquilo que tem sido o meu peso principal, vamos dizer assim, dentro desse assunto, o que significa que, por mais que eu tenho plano de terminar, de falar tudo que eu quero falar, mas se eu não terminar, eu vou tentar continuar na próxima aula, porque eu sei que o mais importante do que eu tenho para falar, eu acredito que é o que eu tenho para falar agora, mas eu posso estar errado, Deus pode discordar de mim. Bom, ontem nós começamos o estudo em Provérbios 20, versículo 4. Acho que a gente poderia ler de novo. Nessa versão aqui, século 21, que eu tenho, diz: o preguiçoso não cultiva no outono, por isso durante a colheita mendigará e nada receberá. E na versão que eu li ontem da NVI diz que o preguiçoso não cultiva no tempo certo e por isso no tempo da colheita ele vai procurar e não vai achar nada. Então, essa passagem fala ao meu coração que nós podemos ter ações que cooperam para o avivamento e que nos preparam para o avivamento que está vindo. Desde a minha conversão, eu converti em um ambiente de mover do Espírito Santo e de busca por avivamento. A minha história toda tem a ver com isso, tem a ver com o assunto avivamento. Foi algo soberano de Deus, é um assunto que um dia eu li e eu gostei. É um assunto que sempre esteve comigo desde o dia que eu converti. A minha conversão se deu num contexto onde algumas igrejas na minha cidade começaram a experimentar unidade. E por causa dessa unidade, eles também começaram a experimentar uma visitação do Espírito Santo, uma presença de Deus mais forte, e vários jovens converteram, e eu fui um deles que converti. Eu converti durante a pregação de um irmão que pulava num pé só para trás e dava tiros do Espírito Santo nas pessoas e assoprava, e as pessoas eram curadas. Onde o baterista estava tocando, ficou tão cheio do Espírito Santo que se jogou por cima da bateria e foi rolando com o bumbo e com tudo junto. Quando eu converti, eu estava bem cheio de, sei lá, demônio, cocaína, o nome que você quiser chamar. E eu lembro que quando eles oraram por mim numa vigília, num retiro que eu fui por livre e espontânea pressão da minha mãe, que disse que ou eu iria para o conselho tutelar ou eu iria para o retiro. Eu decidi, pensei por bem, eu acho que é inteligente ir para o retiro, não para o conselho tutelar. Diz ela que não lembra disso, porque quem bate esquece geralmente. Então, eu estava nesse retiro e o Espírito Santo simplesmente me convenceu do pecado. Eu entendi que eu estava errado, sem ninguém estar pregando. Eu já tinha ouvido muita pregação antes, fui em reuniões da Donep com a minha mãe e tudo mais. E quando oraram por mim, eu caí, acho que endemoniado, mas eu levantei falando em alemão. Nunca mais falei. Mas na minha região muita gente fala alemão, então eles sabiam que era alemão. Eu nunca consegui falar alemão. Estudei num colégio de alemães, num colégio luterano, foi uma tragédia, eu nunca consegui falar em alemão. E até hoje não consigo, a não ser falar burro, der Esel, isso eu sei falar. Então, adivinha por quê, né, que eu sei falar. Então, foi muito forte a experiência do Espírito Santo que aquela igreja estava provando, que aquelas igrejas estavam provando, né? Foi naquele ano ali, através daquele avivamento e de algo que aconteceu em outras regiões do Brasil, nasceu uma igreja no Brasil que se chama Igreja da Comunhão Ágape, que o presidente é o pastor Marcelo Jamal, aqui no bairro do Socorro, em São Paulo, tem uma dessas igrejas. E ele é um irmão muito conhecido no Brasil, por ministrar no poder do Espírito Santo. Então, ele foi um dos responsáveis por eu receber mais o Espírito Santo. Eu cresci na fé, vendo ele ministrando debaixo do poder do Espírito Santo, com muita autoridade. E
participei de vigílias onde o chão pegava fogo, onde chovia ouro e pessoas saíam correndo. Tinha coisas engraçadas também, como pessoas caindo, rolando de cima do monte. Tudo acontecia, era de Deus ou não, sei lá, era muito bom, foi muito bom. Então, eu nunca tive uma experiência pré-pentecostal para depois descobrir o que era pentecostal, né? E nesse processo, sempre a palavra avivamento sempre foi muito presente para mim. E no ano de 2000 eu conheci, então, os livros do Tom Tenney e depois do Leonard Ravenhill, que falavam de avivamento de uma perspectiva um pouco diferente, mais sobre a glória de Deus caindo sobre uma cidade, não exatamente a ação do Espírito Santo através dos dons em cada crente individualmente. Então isso também mexeu muito comigo e eu fui muito tocado e aquilo sacudiu meu coração. E em 2002, ou acho que foi 2002, eu já tinha conhecido o irmão David Keelan e eu tive uma experiência numa reunião com ele onde aquilo que eu tinha visto descrito nos livros de avivamento, eu vi numa reunião com ele. Ele foi muito antes dele ser conhecido no Brasil. Ele com um violãozinho só. E a glória de Deus entrou no lugar de tal forma que as pessoas não caíram. As pessoas foram se abaixando gradualmente, ficaram coladas no chão. E não é colada. É o peso da glória de Deus. E as pessoas arrependendo dos pecados e confessando os pecados e sendo transformadas. E eu fui completamente transformado ali. Fui muito tocado pelo Senhor naquela época. E logo depois disso, o pastor da minha igreja chegou com um livro em mãos e disse assim: esse aqui é o melhor livro de avivamento que existe no Brasil hoje. Você imagina o coração de um jovem como é que ficou, né? E era o livro A História que Não Foi Contada, a igreja do século XX. Eu li aquele livro, irmãos, quando eu li sobre Azusa, nossa, virou meu coração do lado avesso. Meu Deus, e exatamente naquela época, a pastora da igreja, de uma das congregações que eu ajudava, pediu para eu trazer uma mensagem numa reunião, o que foi sobrenatural, porque certamente ela não ia me chamar para fazer isso, porque eu não sabia pregar direito. E foi um culto muito forte. Eu fiquei a tarde inteira lendo sobre o avivamento de Azusa e fui contando os testemunhos. O culto durou mais ou menos 5 horas. A pastora ficava dançando ao redor da igreja, branca que nem um cal, dançando com alguma coisa, Jesus, um anjo, eu não sei. E as pessoas gritando e chorando e dançando e convertendo durante 5 horas sem parar. Eu não preguei nem cantei, foi uma doideira, foi tudo junto. E eu comecei a buscar isso. Em 2013 eu viajei para Belo Horizonte, fiz a Escola do Clamor, buscando isso. E lá na Escola do Clamor o Espírito Santo falou comigo, dizendo que eu precisava trabalhar com adoração 24/7, porque seria um ambiente onde esse avivamento seria mantido. E eu passei a perseguir isso, passei a buscar isso. E nesse mesmo ano também eu comecei a participar de um grupo contra a igreja, daqueles tipo, queime as igrejas, mate os pastores e o avivamento vem. E porque eu queria muito Deus e eu achava que esse era o jeito certo de buscar Deus, era destruir as igrejas e tudo mais. E o que Deus está é fora da Babilônia, e Babilônia significa denominação, e vamos reunir nas casas, né? Mas acontece que o meu anseio por avivamento nunca foi sanado nessa busca. E Deus conduziu minha vida em 2005, num momento de oração. Eu li todos os livros da restauração, Esdras, Neemias, Malaquias, Ageu. E o Espírito Santo falou comigo: constrói minha casa, constrói minha casa. Eu sabia que ele estava falando sobre adoração 24 horas e não igreja. Anos depois eu tentei mudar a palavra, dizendo que era igreja, mas depois Deus me falou: lembra que você tentou me ludibriar? Então, agora você volta para aquela palavra que eu te dei. Em 2010 ele falou isso comigo. E Deus soberanamente me conduziu para ir para o CPP, para ir para Montemore, para estar com a família Walker e mais especificamente com o Haroldo, sendo acompanhado por ele. Então, é o meu peso essa questão do avivamento. Eu nem sei direito, às vezes, expressar tudo que eu gostaria de falar para vocês, mas eu tenho uma convicção de que Deus quer morar na terra. E não apenas morar no sentido de quando Jesus voltar, claro que Ele quer isso. Mas eu creio que antes da volta de Jesus, é possível que haja uma manifestação da presença de Deus, da glória de Deus tão forte na igreja, em que de fato vão poder dizer: Jeová chamar, o Senhor está ali, o Senhor está no meio deles, a glória de Shekinah,
de Deus, Shekinah nem existe na Bíblia essa palavra, mas veio da tradição judaica, a glória de Deus que estava no tabernáculo, a nuvem da glória de Deus que estava no tabernáculo. Eu creio que em uma escala muito maior, Deus quer manifestar essa nuvem antes da volta de Jesus. E minha busca tem sido isso. Eu nunca tive interesse nenhum por teologia, nunca tive interesse nenhum em história, nunca tive interesse nenhum em nada disso. Eu só estudo essas coisas porque eu descobri que essas coisas têm pegadas do Deus que eu estou caçando. E eu estou atrás disso. Eu fui a vida inteira um ignorante que nem gibi lia. Mas quando eu descobri que pessoas que encontraram Deus também escreveram livros, eu comecei a ler os livros das pessoas que encontraram Deus. E eu estou nisso a vida inteira agora, desde que eu estou em Montemor. Então, o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar com a igreja em Montemor foi porque o Espírito Santo falou comigo, dizendo que o que Ele quer fazer, Ele não iria fazer através do curso de preparação profética. O que eu estava orando era, eu quero poder, eu quero unção, eu quero cura, eu comecei a pedir várias coisas, Deus falou, ok. Eu estava lendo o livro Cobertura Espiritual do Lance Lambert e Deus falou comigo, então, na cobertura de um curso, eu faço coisas específicas, como ensino, discipulado, mas o que você está pedindo, você precisa trabalhar com a igreja. E eu, então, comecei a me dedicar com a igreja. E em 2010 a gente começou isso, mas em 2013 o Espírito Santo me direcionou mais especificamente para ir para a cidade e plantar uma igreja num contexto urbano, e isso com oração, e com vida comunitária, e com vida missional, e é isso que a gente está fazendo lá em Montemor. A gente chama de convergência o trabalho que a gente faz em Montemor, mas é só um nome que a gente sente que tem a ver com uma identidade. Nós queremos ver os céus convergindo com a terra. É isso que a gente está buscando. E essas palavras que eu estou dando desde ontem têm a ver com a minha jornada, do que Deus está falando comigo, do que aquilo que eu entendo que eu preciso fazer para cooperar nessa busca para o avivamento, que eu creio que existe uma parte que o homem faz nessa busca para o avivamento. Eu, particularmente, sou calvinista, e se você não sabe, tudo que a Carol falou aqui hoje para você sobre cosmovisão é calvinismo, só que não calvinismo no sentido de predestinação, calvinismo no sentido clássico da palavra, do calvinismo holandês, que percebe a glória de Deus e a soberania de Deus sobre todas as esferas da humanidade. Abraham Kuyper, Herman Doiver, Francis Schaeffer eram calvinistas, mas olhavam dessa perspectiva. Então eu comecei a olhar a teologia e o calvinismo por causa da glória de Deus. É isso que me apaixona, que Calvino era apaixonado pela glória de Deus. John Piper, no momento de maior depressão da minha vida, eu estava muito triste. Eu simplesmente li uma exposição da glória de Deus e fui curado no ônibus. Eu lembro até hoje, estava no Triângulo da Bosch, indo para Campinas, e o Espírito Santo brilhou no meu coração. A glória de Deus, e tirou as trevas que estavam dentro de mim. Então eu sou muito grato pelos irmãos reformados, mas eu creio que eles têm uma percepção errada sobre avivamento, onde eles dizem que é uma obra totalmente soberana de Deus e que nós não podemos fazer nada em relação a isso. Nós podemos orar. Eu vi um cara falando, em todo avivamento tem oração, mas a oração não traz avivamento. Mas, meu querido, então é muito esse lado de que Deus soberanamente envia avivamento, não tem nada que a gente pode fazer para receber, para apressar, vamos dizer assim, e nem mesmo para conter, porque na teologia do Jonathan Edwards, por exemplo, ele entendia que o avivamento tinha que vir e tinha que acabar, que era o propósito de Deus que o avivamento acabasse. Tem certa sabedoria nisso de fato, mas eu estou em busca de algo que é sustentável, avivamento sustentável. Então o que eu vou te falar agora aqui é sobre minha jornada pessoal. Está aberto aí na sua apostila? Você vira a página, nem sei que página que é da apostila. 50 o quê? Essa daí que eles falaram aí. Não é da parte agrícola, é da outra parte. Você vira a página aí. 56? 56, ok. Então eu vou falar sobre algumas verdades que eu tenho aprendido que são importantes na busca por avivamento, para tentar impactar a cidade com avivamento. Essas reflexões estão muito relacionadas com vários materiais, mas os principais são esses dois livros do irmão Martin Scott. Não adianta anotar, não vende mais. O primeiro é Plantando Sementes para Avivamento, e o segundo é Impactando Cidades. E esses dois livros estão esgotados, mas ele disse que se a gente quiser publicar, ele dá os direitos autorais para a gente e a gente pode publicar. Tem esse e tem mais um outro, sobre profético. Então, vamos lá. O primeiro ponto que está aí, na sua apostila,
e que eu acredito que é necessário para a gente trabalhar, para conseguir impactar uma cidade com avivamento, tocar uma cidade, é a aliança com a terra. E vamos falar um pouco então sobre isso. Talvez você pareça meio estranho, aliança com a terra, o que tem a ver? Coisa meio macumbolesca para algumas pessoas, mas não é macumbolesca de forma nenhuma. Aliança com a terra significa literalmente um compromisso de abençoar uma região. Esse é o significado dessa expressão aliança com a terra. É um compromisso, muitas vezes ele pode ser coletivo, muitas vezes ele pode ser pode ser individual, de abençoar uma região. É quando você decide, é quando você toma uma postura diante de Deus, de que você não vai se mudar daquela cidade, ou de que você não vai parar de investir naquela cidade, até que aquela cidade seja significativamente abençoada pelo Senhor. E esse abençoado, óbvio, nós podemos colocar a palavra avivamento. Então, eu creio que nenhum avivamento vai acontecer desencarnado e desprovido da experiência geográfica, sendo avivamento de fato que a história relata, uma manifestação do Espírito sobre a igreja, que gera tal impacto que acarreta em conversão e transformação ou impacto social. Então, eu creio que, em primeiro lugar, nós precisamos de um compromisso. Então, na cidade que você está, você precisa, se você quer ver avivamento lá, um compromisso com a cidade. Alguns anos atrás eu estava ministrando num lugar, acho que no Rio de Janeiro, e um rapaz me falou, antes de eu ir ministrar, ele falou o seguinte para mim. Eu estava viajando muito, ministrando muito, e ele falou o seguinte para mim: não adianta você ficar o ano inteiro semeando no campo dos outros e chorar no fim do ano porque o seu campo não floresce. Né? Meio óbvio, né? Interpretação. Não adianta você ficar pregando em tudo que é igreja e não investir na sua comunidade local e na sua cidade e depois ficar reclamando de por que ela não cresce. A força que você está gastando em outros lugares do Brasil ministrando, se você gastasse na localidade, ela iria florescer com aquilo que você tanto sonha. E eu decidi então começar a ficar mais tempo na minha cidade. E gradualmente o Espírito Santo foi falando conosco sobre ter uma aliança com a cidade. E eu garanto que Montemor não é a primeira cidade do mundo que você iria querer fazer uma aliança. Eu gostaria de fazer uma aliança com Londres. Né? Assim, Deus me chama para Londres, né? O Senhor me chama para Irlanda. Eu sou irlandês por natureza, eu ia amar ficar lá, mas no caso é Montemor. E existe uma mentalidade de exploração nas cidades. Nós queremos explorar a cidade, é a mentalidade secularista que a Carol falou. Nós queremos explorar a cidade para ver o que a cidade pode nos dar. Quem sabe a cidade pode nos dar uma grande igreja. Ok? Isso é a mentalidade de exploração. Mas a mentalidade que faz aliança com a terra não está preocupada se a igreja se a cidade vai me dar muitos membros para uma grande igreja. A preocupação é como nós, como igreja, podemos abençoar a cidade para que ela prospere. Okay? É uma mentalidade diferente. Então, a aliança com a terra é um compromisso. É ir além da igreja. É pastorear um território. Okay? É quando você para de se preocupar apenas com aquelas pessoas que você tem responsabilidade ali. Okay? Mas você começa a empoderar aquelas pessoas para que elas pastoreiem a cidade, para que elas olhem a cidade como um todo e se vejam como instrumentos de bênção sobre a cidade. Se a gente fosse usar um padrão do livro de Neemias, nós podemos dizer que cada congregação na cidade representa as famílias de Israel. Okay? Cada congregação tem uma identidade, cada congregação tem um idioma teológico. Então imagine que, assim como Neemias, quando eles estavam restaurando a cidade, quando eles voltaram do cativeiro para Jerusalém, no processo de restaurar a cidade, as famílias estavam trabalhando com a parte do muro da cidade que estava na frente deles. Então, cada congregação poderia se preocupar com uma parte da cidade que precisa ser abençoada. E cada presbítero da cidade, cada pastor, poderia ser um daqueles guardiões das portas, dos portões da cidade. Na Bíblia, nos portões da cidade ficavam os anciãos, e eles ficavam lá decidindo o destino da cidade, e também fazendo negócios, mas também julgando a cidade.
E os intercessores poderiam ser aqueles que estão nos muros da cidade, cuidando dela. Então, eu não estou tentando ter uma grande experiência de unidade, fazendo com que as igrejas se tornem uma, na experiência do congregar juntos como um único rebanho. O que eu estou mais focado é ver se eu consigo incentivar os demais pastores de Montemor a se preocuparem com algo em comum, eu e eles, a cidade. Abençoar a cidade, tocar a cidade, ministrar a cidade, fazer uma aliança com aquela terra. Às vezes uma aliança com a terra pode ser feita quando você compra uma casa na cidade. Mas bom mesmo é quando você compra um túmulo. Quando você compra um túmulo, meu avô comprou um túmulo bonito antes de ser enterrado, ficou chique. É meio macabro isso, né? Eu sei. Mas o fato é que se você compra um túmulo, você está dizendo assim, eu vou ser enterrado aqui. Eu sou dessa terra. E se Jesus não voltar, ou o avivamento não chegar, eu vou ser enterrado aqui, porque eu vou ficar aqui até que Deus envie avivamento. Então Davi fez um voto com Deus, que ele não iria descansar enquanto ele não trouxesse a arca de volta para Jerusalém. E é mais ou menos isso que me inspira. É um voto diante de Deus, de que nós não vamos parar enquanto que a presença e o trono de Deus não sejam estabelecidos na cidade. Para ter avivamento, não vai, avivamento, só para você entender, Deus não vai mandar avivamento para o Brasil. Deus vai mandar avivamento para várias cidades do Brasil. O avivamento não começa tipo assim, pá! O país inteiro. Ele começa com regiões, com focos, e ele vai crescendo progressivamente. Você tem que colocar uma estaca, você tem que colocar uma bandeira e dizer, é aqui, Senhor, eu estou me posicionando aqui. Se o Senhor quer mandar avivamento, eu vou seguir os passos que o Senhor vai me orientar para que avivamento aconteça nessa cidade. Então, nós precisamos ser sérios sobre isso. Não basta ficar falando sobre avivamento. É preciso tomar decisões drásticas para proporcionar um ambiente para que o avivamento aconteça. A terra é muito importante no avivamento, porque em 2 Crônicas 7,14, o Senhor disse que iria sarar nossa terra. Alguns avivamentos, supostos avivamentos, parece que eles convertem pessoas, mas não saram a terra. O que eu quero dizer com isso? Tem uma cidade no Brasil, não vou citar ela aqui, mas é a cidade possivelmente que mais tem evangélicos no Brasil. Bom, certamente é que mais tem templos no Brasil. Um do lado do outro tem muitos. E é uma cidade caótica. Eu não estou aqui questionando se os crentes são de fato crentes. Possivelmente eles são crentes, sei lá. Mas a questão é que muitas vezes nós salvamos a alma de um indivíduo, mas não salvamos o ambiente que esse indivíduo está inserido. E talvez para vocês isso é meio estranho, mas se você der uma olhada em Colossenses, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que Deus, né, através do sangue de Jesus, Ele fez a paz pelo sangue da cruz, ok? E havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O que esse versículo está dizendo? Que o sangue de Jesus reconcilia coisas na terra. E não diz que Ele irá reconciliar quando Jesus voltar. Já há uma reconciliação disponível na terra nesse tempo. Ou seja, a obra de Cristo certamente salva a alma, salva o coração, salva a pessoa, salva o indivíduo. Mas a obra de Cristo também possui um aspecto de reconciliação cósmica. E o nosso evangelho deve ser pregado não apenas para pessoas, o nosso evangelho deve ser inclusive pregado para a criação. E eu vou te provar aqui em Colossenses. Aqui ainda no capítulo 1, no versículo 23, ele diz o seguinte, olha só, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda o quê? Criatura debaixo do céu. Peixe é criatura? Sim. Pássaro é criatura? Sim. Baleia é criatura? Sim. Esse versículo está incluindo toda a criação. A palavra em grego tem a ver com criação. Okay? Talvez tenha até alguma Bíblia que diz foi pregada toda a criação.
Então o evangelho não é pregado apenas ao homem que foi chamado para governar a criação, mas o evangelho também é pregado para a criação. Deus não emite sua palavra apenas para os seres humanos. Deus emite sua palavra para a terra, para a criação, onde esse ser humano está colocado. Abra comigo em Jeremias, capítulo 22. Versículo 29. Jeremias 22, 29 diz o seguinte: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para a terra e não apenas para os habitantes dela. Ele emite uma palavra para a terra e ele repete 3 vezes para ser bem enfático. Terra, ouve. Deus quer que a criação escute sua palavra. E em Isaías 45, versículo 8, derramai altos céus, que as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e ao mesmo tempo faça nascer justiça. Eu, o Senhor, as criei. Uau! Tem uma ordem dizendo: terra, se abra e gere salvação. Sua cidade tem uma terra. E se a terra da sua cidade se abrir, vai ser produzido salvação. Está místico? Está só no início, querido. A terra tem a ver com não apenas o chão onde você pisa. Claro que tem a ver com isso. Mas a terra é todo esse ambiente onde se desenvolve uma cultura, onde se desenvolve uma vivência coletiva. É a terra daquela, sabe? Eu vim lá da minha terra. Quando o sujeito fala, vou voltar para a minha terra. A terra está conectada sim com a criação, mas ela também está conectada com as estruturas que moldam as relações e os valores em uma localidade, em uma região. Então, às vezes nós vemos alguns tipos de avivamentos onde pessoas são salvas, mas a terra não é curada. E eu estou buscando um avivamento onde a terra é sarada, literalmente e profeticamente. O que eu quero dizer com literalmente? Literalmente porque nós podemos ver nos testemunhos de avivamentos em alguns lugares, como em Almolonga, por exemplo, que a própria criação de fato, o ecossistema foi afetado. Não estou dizendo que a gente vai restaurar a terra antes da volta de Jesus, mas estou dizendo que a Bíblia tem uma teologia da ecologia. E que avivamento também tem implicações profético-ecológicas. Mas eu creio também que o avivamento ele precisa afetar a cultura de um lugar. Então, como eu falei ontem, um espírito... Eu falei não, né? Jesus falou e eu citei o versículo de Jesus ontem. Em Mateus 12, Jesus falou que quando um espírito sai de uma pessoa, em Mateus 12, ele anda por lugares áridos procurando um local para ficar. Ele não encontra, volta para o lugar de onde saiu, encontra a casa varrida, ornamentada, e traz consigo outros 7 espíritos, e o estado daquele homem fica pior do que era no início. Então Jesus encerra dizendo: assim será também com esta geração. Então, às vezes, nós podemos ver várias pessoas sendo salvas, mas o ambiente onde elas estão não é afetado com essa salvação. Eu estou buscando avivamento, onde o ambiente em que as pessoas estão inseridas é afetado com a salvação. Eu creio que nós precisamos disso, de uma aliança com a terra, de um compromisso de abençoar a nossa cidade, e não apenas de explorar a nossa cidade. Não apenas de criar um gueto espiritual onde nós ficamos isolados da cidade e que temos uma igreja e o avivamento, tudo que a gente pensa de avivamento é nós sendo cheios do Espírito Santo e mais pessoas convertendo.
Tudo isso faz parte, mas a cidade precisa ser afetada. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a perceber que existem pecados que afetam a terra. Quando nós falamos sobre avivamento, um tema que sempre está presente nos avivamentos é o arrependimento. O Haroldo vai tratar mais sobre isso. E parte do arrependimento não é apenas para o nosso coração. Existe um arrependimento e uma reconciliação necessária por causa da terra que nós estamos inseridos, porque o pecado afeta a terra. E existem 4 pecados que afetam a terra. O primeiro pecado é a idolatria. Idolatria. Vamos olhar Jeremias 16, versículo 18. Diz assim, Jeremias 16, 18 diz assim: retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e com suas abominações encheram minha herança. Ele está aqui retratando, e se você quiser você pode ler em Esdras 9, versículo 11, ele fala algo muito parecido com isso. Ele está falando que a idolatria daquele povo contaminou a terra. A idolatria contamina a terra. É por isso que às vezes você pode ver pessoas saindo da suposta idolatria. Por exemplo, no Brasil, um dos sinônimos de conversão, antigamente principalmente, mas hoje em dia ainda um pouco, era a pessoa sair do catolicismo. Porque ela dizia assim, não, porque ele é idólatra. Vamos supor que fosse verdade, que a pessoa estava idolatrando. Tem realmente casos de gente que olha para os ícones e busca ter um relacionamento espiritual com o ícone e não com aquilo que ele representa. Existe isso de fato. Por que alguém sai do catolicismo, sai da idolatria promovida dentro do catolicismo e entra na igreja evangélica e continua uma postura idólatra, só que com outros tipos de ídolos? Porque a terra não foi afetada, porque a cultura da pessoa não foi afetada, porque o mundo onde ela vive não foi afetado, porque as circunstâncias onde ela está não foi afetado. Em Êxodo, quando o povo sai do Egito para entrar na terra, não foi só o povo que saiu, tudo que eles tinham saiu junto, o seu gado, o seu dinheiro, tudo. Deus não salvou apenas indivíduos, Deus salvou famílias e suas posses. Mas nós buscamos salvar apenas alguns indivíduos e não olhamos a salvação de uma perspectiva mais holística e cósmica e promovemos uma reconciliação da pessoa e das circunstâncias da pessoa. O avivamento que eu estou buscando tem a ver com reconciliação do indivíduo e do ambiente dele. Curar a terra por causa da idolatria. Imoralidade também, vamos ler Levítico 18. Imoralidade é outro pecado que contamina a terra. Levítico 18, a partir do versículo 24. Diz assim: não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com elas, e eu castigo o pecado da terra, porque está contaminada, e a terra vomita os seus habitantes. Mas guardareis os meus estatutos e as minhas leis, e não fareis nenhuma dessas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós. Porque os habitantes da terra cometeram todas essas abominações, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Porque todo aquele que cometer alguma dessas abominações
que ele falou anteriormente, que eram relações sexuais ilícitas, porque todo aquele que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, para que não venhais a cair em nenhum desses costumes repugnantes praticados antes de vós, e para que não vos contamineis com eles, eu sou o vosso Deus. Algumas pessoas poderiam dizer, diante de todos os meus argumentos, mas isso é para Israel. Só que aqui, não era uma nação israelita que foi vomitada para fora da terra. Deus aplicou um juízo que ele estava falando para Israel, que Israel iria entrar nesse mesmo juízo, se eles continuassem naquelas práticas, que o povo anterior também estava. Você tem que entender uma coisa, a Torá é de Deus, é muito maior, é místico, mas me ama aí, vai lá. A Torá de Deus é muito maior que a Torá de Moisés. Moisés tem 5 livros. Mas, por exemplo, Isaac Newton descobriu alguma coisa da Torá de Deus. Lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei de Deus. A terra tem leis que a regem. Existe uma legislação da terra, que se nós relacionarmos corretamente dentro do padrão de Deus, a terra que nós estamos vai nos favorecer em termos de agricultura, mas também vai nos favorecer em termos de habitação. Por que tem gente que parece que nunca consegue ficar em lugar nenhum? Tudo bem que tem gente que é missionário e Deus manda para vários lugares, mas por que tem gente que nunca consegue ficar no mesmo lugar numa cidade? Está sempre se mudando. Parece que a terra está sempre te vomitando, irmão. Né? Então, existem pecados que contaminam a terra, e a terra tenta expulsar as pessoas daquela região, tenta mandar aquelas pessoas embora daquela região, porque aquelas pessoas estão afetando o ambiente ali. Homicídios é um outro tipo de pecado que afeta a terra. Números 35, versículo 33. Números, capítulo 35, versículo 33. Assim, não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do seu sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. E também Salmo de número 106, versículo 36 ao 39. Salmo 106, bom, sei. Serviram seus ídolos, que se transformaram em armadilha para eles, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, com que sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o seu sangue. Então, desde Abel existe, a gente vê esse princípio na Bíblia, né? Desde que o sangue de Abel foi derramado, o Senhor disse para o irmão dele: o sangue do teu irmão está clamando, está clamando a mim. Ora, como que o sangue está clamando? Oh Deus, sangue não fala. Como que sangue está clamando? Existe uma relação aí com a terra. A terra estava clamando por justiça, o sangue estava clamando por justiça. E o quarto tipo de pecado que afeta a terra são quebras de aliança. Ok? Isaías 24, versículo 5.
Diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, pois desobedecem às leis, deturpam os estatutos, quebram a aliança eterna. A terra foi contaminada por causa de quebra de aliança, aqui no caso da própria aliança de Deus. Mas, vamos dar uma olhada em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Segundo Samuel 21, 1. Durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Se você quiser saber o que essa passagem trata, você pode anotar aí, Josué 9, versículo 15. O que acontece? A terra não estava produzindo corretamente, estava havendo fome. Mas por que estava havendo fome? Porque Josué havia feito uma aliança com os gibeonitas muitos anos antes de Davi. E a família de Saul não honrou essa aliança, não honrou esse pacto. Porque o pacto não foi honrado, a terra não correspondeu corretamente na agricultura. Então, esses 4 tipos de pecados afetam a terra. A pergunta é a seguinte que eu te faço: a culpa era de Davi? O pecado que Saul cometeu era culpa de Davi? Não. Mas Davi estava enfrentando as consequências desse pecado. Então eu quero te falar que na busca por avivamento, se nós estabelecemos uma aliança com a terra, de buscar abençoar a nossa cidade, a primeira coisa que a gente tem que entender: Deus é um Deus geracional. Você não é um indivíduo que chegou aqui do nada. Deus trata só com você. Não. Deus trata com gerações. Ele é Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Ele olha para cá, ele vê o pecado para gerações para frente, ele também abençoa gerações para frente. Sua cidade pode ter sido afetada com algum desses pecados ou todos esses pecados. E pode ser que a cidade, não apenas os indivíduos, a cidade como um todo, ela sofra as consequências desse pecado. E na busca por avivamento, nós precisamos, como sacerdotes diante de Deus, como pessoas que estão representando o reino de Deus, pedir ao Senhor misericórdia pela nossa cidade. No clamor por avivamento, nós não pedimos perdão apenas pelos nossos pecados como igreja. Claro que nós começamos fazendo isso. Mas nós também pedimos perdão pelos pecados cometidos na cidade. Pecados, por exemplo, no Brasil, certamente, na sua região pode ter acontecido morte de índios, morte de escravos. Na minha região ali teve muito isso. Você precisa pedir perdão e, às vezes, se possível for, até mesmo buscar reconciliação. Algumas cidades ainda têm quilombos. Você pode ir nesses quilombos e chegar diante dos líderes do quilombo e conversar com eles e pedir perdão por aquilo que os teus antepassados portugueses fizeram. Para você pode parecer estranho, mas vamos ver o que acontece. Deus trabalha muito com reconciliação. Reconciliação de pais e filhos é uma, mas Ele também reconcilia gerações, e Ele também reconcilia dinastias, Ele reconcilia povos, Ele reconcilia etnias. Então, Jesus disse que não seria apenas uma pessoa, mas a geração dele, Mateus 12, ficaria 7 vezes mais endemoniada. Às vezes nós não estamos lidando apenas com demônios daquelas pessoas que estão ali naquela cidade, naquela época. Às vezes a cidade que nós estamos inseridos foi afetada com uma série de pecados e ações demoníacas muito antes da atual geração nascer. E nós estamos enfrentando isso desde antes. Então, em Ezequiel, por exemplo, Deus fala contra os pecados de Sodoma. É muito interessante, porque Ele não fala dos pecados da cidade de Sodoma.
Perdão, ele não fala dos pecados das pessoas de Sodoma. Ele fala dos pecados de Sodoma como sendo Sodoma uma entidade única. A cidade como sendo uma coisa só. Deus olha para as cidades como sendo uma entidade só. Não apenas vários indivíduos ou vários grupos. Deus olha para as cidades como sendo uma entidade única. O que é uma cidade, né? Cidade, ela é na verdade a institucionalização do espírito dos seus fundadores. Isso é uma cidade. Okay? Quando uma cidade é fundada, existe um propósito pelo qual ela foi fundada pelos seus fundadores. Óbvio, fundada por quem? E gradualmente essa cidade vai desenvolvendo o que a gente pode chamar de um espírito coletivo. O espírito da cidade, você percebe que algumas cidades têm uma identidade diferente de outras cidades. Então, por exemplo, vamos olhar aqui. Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, a partir do versículo 13, diz assim: Então Caim disse ao Senhor: A minha punição é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da sua presença. Então Caim está fugindo da presença do Senhor. Vamos continuar lendo. Serei fugitivo, vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor, foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Essa passagem está falando sobre algo ruim, irmão. Sair da presença do Senhor não é bom. E tudo o que acontece de ruim na Bíblia vai nessa direção que Caim está indo agora. E tudo de bom vai na direção contrária. Abraão andou na direção contrária dessa de Caim. Versículo 17. Caim conheceu intimamente a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do seu filho, Enoque. Então, Caim está fugindo do Senhor. Ok? Fugindo da presença do Senhor. E no contexto de fugir do Senhor, ele edifica uma cidade. Então a cidade ali tem fundamentos de uma rebeldia contra Deus. Fundamentos de fugir de Deus. E por isso é negativa. E da mesma forma, se nós olharmos a cidade de Babel. A cidade de Babel foi erigida num contexto de vamos fazer o nosso nome crescer. Vamos fazer nossa cidade tocar o céu. Só um parênteses aqui sobre minhas aulas, para que você queira ir para o CPP. Querido, Deus disse que eles iriam conseguir chegar no céu com aquela torre. Deus não é louco. Continuando. Era uma cidade de rebelião contra Deus. O espírito da cidade, a alma da cidade, a identidade coletiva da cidade, era de uma arrogância contra Deus. Entende? Em qual espírito foi fundada a cidade que você está ali inserido como igreja? Porque não basta você querer imitar a cidade do lado, não basta você querer imitar a igreja do pastor fulano do outro lado do mundo, porque cada cidade tem um contexto. E nós precisamos nos opor à mentalidade que está contra o reino de Deus na nossa cidade. A edificação da igreja tem que ser uma edificação que contraria esse tipo de cidade. Nós devemos olhar para a Nova Jerusalém e na Nova Jerusalém encontrar princípios e valores de edificação de uma sociedade que se opõe aos valores das cidades edificadas contra Deus. É por isso que Agostinho escreveu um livro chamado Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Era sobre isso que ele estava falando. Em Apocalipse 11, vamos olhar versículo 8.
Apocalipse 11:8 diz o seguinte, ele está falando sobre as duas testemunhas, no momento que elas são mortas, e diz assim: os seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Possivelmente está falando de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Mas ele está dizendo que essa cidade, que é a cidade, na opinião de Jesus, do grande rei, é a cidade onde Jesus vai reinar, na presente era, naquele momento, ela estava espiritualmente sendo chamada de um outro nome. Ela estava debaixo de uma influência de um outro espírito. E por isso, espiritualmente, ela estava sendo chamada de Sodoma e Egito, a cidade de Jerusalém. Qual é o nome que sua cidade é espiritualmente chamada? Qual a identidade espiritual da sua cidade? Nós precisamos perceber isso na busca por avivamento. Porque nós precisamos nos arrepender e agir no espírito contrário desses espíritos que atuam nomeando a cidade com esses nomes negativos. Então, como eu falei, nós temos que edificar um movimento de avivamento baseado nos valores da Nova Jerusalém, que vão ao contrário da cidade dos homens. Eu não vou entrar aqui explicando mais sobre isso, só para encerrar essa parte. Eu quero dizer que eu acredito que cada cidade possui propósitos redentores, ok? Se você olhar 7 igrejas em Apocalipse, essas 7 igrejas estão em 7 cidades. E a maneira que Jesus se refere a cada uma das igrejas, ele sempre fala com elas, falando de um atributo dele, mas também ele fala de uma característica da cidade. E cada uma das características da cidade, ele também relaciona com um livro da Bíblia ou com uma época da Bíblia. Então, em Éfeso, parece ser uma cidade de começos. Parece que a identidade redentiva de Éfeso é uma cidade de começos. Por quê? Porque é a primeira cidade que o Evangelho chegou no ministério de Paulo, e ele se refere ao Éden, porque ele fala de comer do fruto da árvore da vida. Então parece que é o começo, parece que é Gênesis. Então, possivelmente é uma cidade fácil de começar projetos. Esmirna parece ser uma cidade de libertação, porque ele faz referências, ele faz alusão ao Êxodo na exortação que ele dá a ela. Pérgamo parece ser uma cidade de estabelecimento, porque ele fala sobre episódios do deserto e episódios da entrada na terra, porque ele fala de Balaão. Então, possivelmente é uma cidade que pode estabelecer projetos que outras cidades começam. Tiatira parece ser uma cidade modelo, por quê? Porque ele faz alusão a Jezabel, que é a época dos reis, então parece que está falando sobre um falso estabelecimento de governo pelo espírito de Jezabel, mas que a cidade, ou que a igreja não queria aceitar esses espíritos, então a igreja queria um estabelecimento correto do reino de Deus. Possivelmente Sardes, Tiatira tem esse nome. Sardes pode ser que seja chamada a cidade da misericórdia, porque ela estava caída, mas Jesus trata com misericórdia para que ela volte. Então pode ser que seja uma cidade boa para trabalhar com ministérios de misericórdia. Filadélfia, Jesus falou que ele abria as portas, que ele era aquele que abria a porta e ninguém fechava, então possivelmente é uma cidade das portas abertas. Pode ser uma cidade que tinha, isso é literal, isso é histórico, ela tinha portas abertas para a influência da cultura greco-romana ao redor dela, então pode ser que seja uma cidade muito importante para a obra missionária, e Jesus fala sobre o templo. E em Laodiceia pode ser que seja uma cidade finalizadora, porque ele fala do exílio e do retorno. Então, sua cidade pode ser contaminada, pode ter uma identidade coletiva negativa, mas ela também pode ter uma identidade redentora. Ou seja, o que Jesus pensa da minha cidade? Como Jesus sente sobre a minha cidade? Qual a opinião do reino de Deus sobre a minha cidade? E a partir da perspectiva do reino de Jesus sobre a minha cidade, eu devo começar a me referir a ela. Eu preciso começar a declarar que era daquele jeito. Abraão não era ainda pai de muitas nações, e Deus já chamava ele de pai de muitas nações. Então Deus chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. E é exatamente essa palavra que Ele coloca nos nossos lábios como profetas, para a gente chamar à existência coisas que ainda não existem, ok? Bom, para encerrar, eu tenho mais quantos minutos aqui? 20? 15? 15, né? 15, né? Eu quero falar sobre o segundo ponto, que eu acho que é de extrema importância,
que é a unidade da igreja. Se nós não trabalharmos com a unidade da igreja, não é possível buscar avivamento. E eu quero falar sobre 5 tipos de unidade que você pode buscar. Unidades positivas, nenhuma delas é falsa e errada e nada disso. O primeiro nível é a unidade ecumênica. E é bom ter unidade ecumênica. Ai, meu Deus, não, é do demônio. Não, querido, para de ser chato. Coisa mais velha. Ecumenismo é unidade dentro da casa. Ecumenismo é unidade entre os cristãos. Ok? Macroecumenismo é unidade entre religiões. E o ecumenismo mesmo, na sua ideia matriz original, é a unidade entre os cristãos. Não confunda ecumenismo com cobeligerância, com parcerias cobeligerantes. O que é isso? É quando, e eu acho que isso pode ser feito, é quando, por exemplo, eu como pastor me uno com os maçons e com os espíritas e com sei lá mais quem, para ajudar a cidade, por exemplo, num projeto de, vamos supor, teve uma catástrofe, ok? E a gente vai ajudar na reconstrução da cidade. Isso não tem problema, ok? Ou seja, não existe problema de haver diálogo interreligioso se o diálogo não for sobre religião. Os pastores podem sentar com os muçulmanos, podem sentar com vários para conversar sobre coisas que não são religião. Se for para encontrar um ponto em comum em religião e vamos dar as mãos, e saiu fora, ok? Mas como seres humanos que lidam com o que a gente poderia chamar o homo religious, o homem religioso, o ser humano tem isso intrinsecamente, podemos lidar com isso. Mas isso não é ecumenismo. Ecumenismo é quando os cristãos se unem, de várias denominações, de várias igrejas. Então nós podemos ter momentos que promovem a unidade da igreja como um todo. Então, evangélicos com católicos, e pentecostais ou renovados com os tradicionais, e por aí vai, ok? Segundo tipo de unidade, eu chamaria de unidade carismática. Geralmente, esse pessoal da unidade carismática gosta muito de falar da unidade do Espírito. É uma unidade entre pessoas batizadas no Espírito Santo. Okay? Isso nos anos 70 começou a ficar mais forte. Então é uma unidade, por exemplo, entre católicos e evangélicos batizados no Espírito Santo. Okay? Entre pessoas de igrejas livres, comunidades não denominacionais, igrejas tradicionais, mas que têm em comum o fato de eles serem batizados no Espírito Santo. É um tipo de unidade. Foi através disso que eu fui descobrir a unidade de verdade. Primeira vez que eu vi que um católico tinha o Espírito Santo de verdade, minhas barreiras caíram, porque era muito fácil falar, sim, que eles creem no mesmo Deus. Mas dentro de mim não tinha caído ainda a ficha. Quando eu vi um irmão católico cheio do Espírito Santo, eu falei, no caso agora é verdade. Então, para mim foi muito importante essa experiência. O terceiro tipo de unidade é o que a gente poderia chamar de unidade local, que é a unidade entre os presbíteros da cidade. Que o tal do conselho dos pastores, que às vezes pode ser bem chato. Eu faço parte do conselho de pastores da minha cidade, tá? Por incrível que pareça, vocês que me conhecem há mais tempo talvez não acreditem, mas de fato eu estou lá nas segundas-feiras, que eu estou em Montemor, junto com os irmãos, louvando a Jesus, e eles sabem exatamente quem eu sou e o que eu creio. Eu não estou escondendo deles. Eu não sou tipo, vou ficar aqui quietinho, que eles acham que porque eu creio de um jeito diferente, e daí não, eles sabem tudo que eu creio. Sobre escatologia, sobre como a igreja tem que ser, tudo. Porque eu não trato eles como imbecis que não podem me entender. E porque eu explico para eles com amor o que eu penso, eles me aceitam como eu sou. No primeiro dia que eu cheguei na reunião dos pastores, o presidente do conselho falou assim, irmão, esse aqui é o irmão Ângelo, e ele é um profeta, já me ungiu profeta já. E ele é profeta, e eu quero que todos os pastores recebam ele e chamem ele para suas igrejas, porque ele é um irmão de Deus e a gente recebe ele como irmão enviado de Deus. A vida inteira eu achava que nesses conceitos de pastor era todo mundo mal e querendo fazer política. No caso do que eu fui, não. Sei lá, deu errado minha teoria. Tudo é legal? Não. Né? Mas...
Quarto tipo de unidade é a unidade missional. É uma unidade em prol de uma missão comum na obra de Deus, missional. Por exemplo, quando nós nos unimos em relação ao Haiti, ok? Várias igrejas diferentes se unindo em prol do Haiti. Estão em uma missão comum, mas no processo de fazer essa missão, Deus promove unidade entre os seus membros. Pelo menos entre os membros que não incomodam o Abinério. Entendeu? Porque se incomodar o Abinério, ele manda de volta. Estou brincando. Então, por exemplo, nós podemos pensar na evangelização da cidade e nos unirmos em uma ação conjunta de todas as comunidades da cidade para o evangelismo da cidade. Isso vai promover a unidade. Mas tem um tipo diferente de unidade que eu estou buscando, que eu chamo de unidade do corpo, mas todo mundo vai dizer, eu sei que é a unidade do corpo. Então eu chamo de unidade da igreja na localidade, que é um pouco diferente do que se fala por aí. Esse é o quinto. Isso. A unidade da igreja na localidade. E o que é a igreja na localidade? A igreja na localidade não é a igreja local. É só um jeito que eu estou pensando, tá? Vou tentar explicar. A palavra igreja, o significado real dela, tem a ver com uma atividade, que é uma assembleia, um ajuntamento de pessoas, eclésia. Isso é igreja. Então, geralmente, quando a gente pensa na unidade da eclésia, nós pensamos no seguinte: várias congregações na cidade começam a andar juntas. Então, os batistas com os presbiterianos, eles começam a andar juntos. Então, é a unidade da igreja, ou seja, as assembleias, as congregações, as eclésias começam a se unir. Isso é muito bom. Mas não é disso que eu estou falando. Então, a igreja local é isso. A igreja local é a experiência comunitária em uma localidade. Ok? Isso é a igreja local, basicamente. Mas a igreja na localidade é a experiência dos membros dessas congregações na cidade, no dia a dia, na vivência. E por isso eu estou preferindo falar do corpo, mas do corpo todo mundo acha que já sabe o que é, então tem que falar uma palavra estranha para as pessoas estranharem. Por exemplo, os professores, eles têm uma vivência educacional, como cristãos, no dia a dia, não é? Eu creio que um tipo de unidade que nós poderíamos ter é a unidade da igreja dos professores. Isso é que vocês estão inventando uma igreja agora. Ou seja, um núcleo local que edifica todos os professores na experiência educacional, e eles vivem a unidade como professores cristãos na localidade. Os médicos, entende? Existem várias áreas, jogadores de futebol, policiais. É uma experiência de ser uma igreja na cidade. Não apenas que nós nos reunimos para adorar Jesus na mesma cidade, mas nós estamos juntos para levar o evangelho nessa cidade, e por isso nós estamos andando juntos. E isso tem muito a ver com o que a Carol está falando com vocês. Tem a ver com empoderamento do laicato, que é o próximo ponto. Será que tem mais algum minuto? 10 minutos. Próximo ponto. O missional é quando a gente se junta como um todo, por exemplo, para ir para o Haiti, para fazer a obra. Mas quando a gente pensa na unidade, por exemplo, na localidade dos professores, não é simplesmente para eles evangelizarem a educação, mas é como se fosse assim, para eles manifestarem juntos, de maneira comunitária, a mentalidade do reino sobre a educação na cidade. Teria a ver não só com o evangelismo, mas com esse manifestar do reino, né? Isso. Poderia ser isso, a comunidade dos professores. Eu penso em membros do corpo.
Porque geralmente a gente pensa em congregação, né? Então eu acho que se os membros do corpo de Cristo, que se unem em uma experiência comunitária, educacional ou mecânica ou medicina, para manifestar aquela experiência do reino. Não sei se a Carol falou sobre isso, acho que não falou. Mas nesse próximo ponto, o empoderamento do laicato tem tudo a ver com esse ponto aí. Laicato é só também uma palavra para incomodar quem acha que não tem divisão de clero e leigo. Querido, tem um aspecto que tem divisão. E que é muito bom. Pergunto eu. Você iria num médico que não é formado em medicina para consultar? Você levaria o carro no mecânico que ou não é formado em mecânica ou ele não sabe arrumar carro? Não, né? Então existe um sentido onde tem pessoas que têm uma função de liderar congregações e que não são todos que têm. São os presbíteros. E nesse sentido, você é leigo. Porque você não tem habilidade de liderar uma congregação, assim como eu não tenho habilidade de fazer cirurgia. Eu sou leigo na medicina. Claro. Então não ter divisão entre clero e leigo significa, no sentido da reforma protestante, significa que todos podem ouvir de Deus, todos podem ler a Bíblia, todos podem entender o que Deus está falando, podem pregar o Evangelho, tudo isso. Mas não quer dizer que não existe liderança no corpo de Cristo, não quer dizer que não existe pessoas que têm uma experiência e um preparo para o exercício de uma função. Dito isso, o empoderamento do laicato é, Efésios 4, do 11 ao 13, está escrito que a função dos 5 ministérios é para preparar ou para equipar os santos para a obra do ministério. Geralmente, esse versículo é entendido assim, e eu sempre entendi isso geralmente assim. Se eu sou um profeta, eu libero uma unção profética na igreja, para que a igreja se torne profética. Não está errado, não está errado. Mas eu acredito que a gente tem que entrar num outro nível, que é, os ministérios empoderam os santos com a unção que eles têm, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para que essas 5 unções, essas 5 capacitações sejam exercidas na sociedade. O pastor precisa treinar os professores para que eles saibam pastorear a sala de aula. O pastor, ele tem insights pastorais de como ele lida com as pessoas, e ele deve compartilhar isso com os professores. Mas o profeta, ele empodera os professores para agir profeticamente, discernir a capetaiada tudo nas crianças, receber palavra de conhecimento sobre as crianças, entende? O apóstolo pode muito bem empoderar um diretor de uma escola, o apóstolo pode empoderar um irmão na comunidade para se tornar o prefeito da cidade, para ele cuidar da cidade como um todo. Não porque ele vai ser o prefeito de Jesus, nós vamos ganhar dinheiro, não, pelo bem da cidade, pelo bem da cidade, entende? É empoderar as pessoas com a unção de Jesus para viver a vida. A gente fica treinando as pessoas para que elas continuem vindo na igreja. Na série que eu fiz sobre trabalho, eu falei um negócio lá na igreja e foi muito bom. Teve gente inclusive que foi embora de Montemor por causa disso, de tão bom que foi. Eu falei, vai embora, só vem aqui uma vez por semana. Você não existe para servir a igreja. Falando da minha postura como pastor. A igreja existe para servir você, para te treinar, para você servir no mundo. Não vai ter avivamento se o máximo que as pessoas têm é um evangelismozinho no seu trabalho. É preciso para cada área da sociedade. Vamos lá, vamos pensar aqui. Se você é um jornalista, ok? Quando você foi na faculdade, você não estudou algo como teoria da comunicação? Né? E o que é a teoria da comunicação? É uma teoria baseada em pressupostos. É uma filosofia, é uma cosmovisão, é uma maneira de se perceber o mundo. Então,
A função dos líderes é ter uma cosmovisão tal que eles então desenvolvem juntamente com os membros das igrejas uma cosmovisão a respeito daquela área, uma filosofia ou uma teoria da comunicação fundamentada no reino de Deus. Porque no reino de Deus tem comunicação. Querido, vai continuar tendo comunicação quando Jesus voltar, ok? Vai continuar tendo tecnologia quando Jesus voltar. Mas pode ser que seja medicina, então precisa desenvolver um conceito da medicina nos princípios do reino de Deus. Então nós precisamos empoderar primeiro no sentido dos dons carismáticos e das habilidades ministeriais, mas também com a cosmovisão cristã, para que eles atuem no mundo. Ok? Isso seria o empoderamento do laicato. Se você ora, mas você não vai na direção do pobre, esquece, Deus não ouve a oração. Chegou um dia que Deus falou comigo: você está sério sobre avivamento? Tô. Então abre Isaías 58 e começa a obedecer. Se você não dividir o teu pão com o pobre, e Deus falou comigo, eu não falei para você dar pão para o pobre, falei para você dividir. Dividir significa que é do teu. Você precisa ir na direção dos pobres da cidade. Pobre no sentido de órfão, viúva, o estrangeiro, ok? Que é o que a Bíblia explica, ok? Nós precisamos fazer justiça na cidade. E justiça não é igualdade. Quem diz que justiça é igualdade é Karl Marx. A justiça no conceito de Deus é retidão, tzedek. Esse é o conceito de retidão de acordo com a Bíblia. E tudo que está torto na cidade deve ser endireitado. E pobreza é algo torto e deve ser endireitado. Claro. Mas no processo de fazer isso, você tem que diferenciar entre o filho pródigo e aquele sujeito da parábola do bom samaritano. O que eu quero dizer com isso? É porque o sujeito da parábola do bom samaritano, você tem que cuidar dele. Você tem que curar as feridas dele. Você tem que tirar ele daquela situação. O filho pródigo, a própria fome era instrumento de Deus para ele voltar. Portanto, não é dar comida para todo mundo, não. Porque algumas pessoas estão em situação de pobreza e essa situação é benéfica para que ela converta. Outras pessoas, não. Ou seja, não é dar comida para todo mundo e também não dá para ninguém. É se envolver com a história das pessoas. É conhecer, é ouvir a história da pessoa. É ir na casa dela, é conversar com ela. E saber qual é o clamor do coração dela. Porque você, tipo assim, não é o sujeito, tem gente que tem umas frases que é inteligentona. Não, que não é dar o peixe, é dar a vara e ensinar a pescar, querido. E o dono do rio, você vai fazer o que com ele? O dono do rio pode ser uma fábrica grandona da cidade, não adianta vara nenhuma. Você tem que ensinar o cara a viver no reino. Entende? Não é só fazer um projeto de emprego, não, claro que isso é importante. Claro que isso é importante. Mas além disso, Deus abriu as portas para a gente, e a prefeitura está querendo travar, mas vamos orar para Deus liberar. Tá ligado? Frio, tipo frio, Monte Mora é frio pra caramba, também. Surgiu uma proposta. Um dos pastores mandou mensagem no Conselho de Pastores, no grupo de WhatsApp do Conselho de Pastores. Amados pastores, surge a pergunta, os mendigos estão com frio, que Monte Mora está tão moderno que já tem mendigo, antigamente nem tinha. Nós estamos crescendo, já temos 4 ou 5 mendigos lá na rodoviária. Então, ele falou, onde eles vão dormir? Aí eu desliguei a mensagem, onde que eles vão dormir? Aí o Espírito Santo falou, pois é, né? Quem será que tem uma sala grande, né? Que a madrugada inteira ninguém usa, com carpete, né? Quem será, né, Deus? Você, ora? Aí eu mandei mensagem para o pastor, pode mandar a galera para lá. E a prefeitura vai doar os colchões, a prefeitura se prontificou a doar os colchões, e a gente vai ficar lá de madrugada, cuidando do período de mais ou menos de 22 às 7 da manhã, que é mais ou menos o período mais crítico de frio, né? Vão poder ficar lá na sala da... Aí, pastor, vocês têm sala de reunião da igreja? Quantas vezes por semana vocês reúnem lá? Uma? Faz alguma coisa durante a semana. No inverno, se é frio, deixa a galera dormir lá. Faz alguma coisa. Faz uma quadra, faz um tatame de jiu-jitsu. Dá certo. Chama o Miranda para dar aula de karatê. Dá certo.
A justiça tem a ver com fazer o bem, não tem a ver com evangelismo. Justiça não é o meio que nós vamos até o pobre, para o pobre converter. Justiça é o abraçar da santidade, de imitar Deus. Deus cuida do pobre independente da reação dele, de converter ou não. Então não é proselitismo, é ir na direção de quem sofre, seja quem for, na situação de quem for, e começar a cuidar dessa pessoa. É fazer o bem, não tem a ver com, te dou uma sopa se você me ouvir pregando e converter, não é isso, ok? Não é isso, de jeito nenhum, ok? Aliás, a Sherida compartilhou com a gente um dia, falando sobre aquela moça, acho que era que trabalhava com pessoas que moravam na rua, que ela perguntou: por que é que vocês vêm trazer sopa às 3 da manhã? Primeiro, vocês acham que a gente é doente, que só toma sopa? Né? Segundo lugar, por que às 3 da manhã, quando a gente está dormindo? Eu fiquei pensando, não é verdade? Caraca, que burrice! Porque a gente vem de um contexto que foi evangelizado por europeus, e na Europa, óbvio, 3 da manhã, por favor, dá uma sopinha, né? Porque o cara vai morrer de frio. Mas, no Brasil, querido, dá um guaraná, um sanduíche, meio-dia, tá tranquilo, tá favorável, beleza? Nossa! Amanhã eu falo então sobre caso de oração e observação profética, ok? Boa noite.